Vamos orar, irmãos, pedindo que o Senhor ministre aos nossos corações. Mais uma vez nessa noite, através da sua palavra e a reflexão na mesma. Pai bendito, é um prazer, Senhor, podermos estar aqui nesta noite. Participarmos desse colóquio espiritual. Participarmos, ó Deus, desse tempo em que pessoas remidas e lavadas no sangue do Cordeiro se reúnem em torno da tua palavra e da tua presença, para usufruirmos, ó Deus, do Senhor e da tua palavra. E nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que o teu Santo Espírito nos auxilie, como ele tem feito até aqui, nas celebrações de adoração, de confissão e de louvor ao Senhor, e de gratidão ao Senhor. Agora, ó Deus, nós precisamos ouvi-lo. E para ouvi-lo, Senhor, nós precisamos do auxílio do teu Espírito Santo. Nós queremos compreender, ó Deus, a fala do Senhor. Nós queremos compreender aquilo que está no teu coração para hoje, para a minha e para a vida de cada pessoa nesta noite. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor alargue o nosso entendimento, que o Senhor sensibilize o nosso coração e que escreva com tipos eternos na nossa alma aquilo que o Senhor quer para cada um de nós nessa noite. Que assim seja, ó Deus, na vida dos que aqui estão presentes, mas também na vida daqueles que estão conectados conosco via internet. Teu Espírito Santo não pode ficar circunscrito a quatro paredes. Ele está lá também, onde está o ponto de conexão. Não só da IPA, mas de todas aquelas igrejas que estão indo ao lar, estão indo às casas das pessoas. Cada ponto de conexão há uma atuação real, concreta do teu Santo Espírito, assim como está na congregação nos templos. E nós pedimos, ó Deus, que a graça e a misericórdia do Senhor seja igualmente ampla, real, palpável na vida desses queridos irmãos que estão lá do outro lado, conectados conosco pela rede mundial de computadores. Obrigado, ó Deus, por esse privilégio também. Obrigado, ó Pai, por cada um que aqui está, cada família aqui representada, porque nós estamos na agenda do Senhor para esta noite. Fomos movidos, impelidos pelo teu Santo Espírito para nos aprontarmos e aqui chegarmos. E isso, ó Deus, é porque o Senhor tem algo para o nosso coração que tem a ver com esse lugar e com esse tempo no qual nós estamos vivendo. Obrigado por isto. E nós aguardamos o falar do Senhor conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11. Hoje eu quero falar mais uma vez sobre o memorial da vida. O que eu acho interessante com relação aos memoriais da Bíblia, irmãos, é que na verdade são memoriais para trazer à nossa memória algo que Deus fez. E quando Josué ergue o memorial da manifestação de Deus, a intenção de Deus era para que todas as vezes que alguém perguntasse sobre aquele monte de pedra,
a história fosse contada. Memorial que está diante de nós hoje é um memorial de vida, da nossa salvação. E a gente precisa trazer à memória as implicações desse memorial. E a gente precisa fazer isso voltando à palavra de Deus, para sabermos de novo, repetidamente, novamente, quais eram as intenções de Deus quando deixou esse memorial. E esse texto está exatamente falando-nos disto. Paulo está instruindo a igreja de Corinto com relação à ceia do Senhor. Vamos fazer essa leitura alternadamente, do verso 17 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, e ao passo que há também quem se embriague. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Deus nos abençoe, irmãos, através da sua palavra já abençoada. Charles Templeton, em seu livro A Vida Olha para Cima, ele comenta como é irônico que o curso da história humana tem sido afetada de forma positiva e negativamente por eventos que ocorreram em um apartamento, em um cômodo monótono em partes superiores de determinados prédios. O primeiro é em um apartamento ao leste de Londres.
Apartamento de um estudioso. Um homem sozinho. Um apartamento cheio de livros escritos, manuscritos, desgastados. Um apartamento sujo. Um apartamento de um intelectual que não pensa muito que a sua bagunça é uma bagunça. Está sentado a uma mesa. E ele está escrevendo uma escrita revolucionária. Que subverteria governos. Que motivaria a escravidão de milhões de pessoas. Que afetaria a história por várias gerações. Esse homem é Karl Marx, escrevendo a sua escrita, chamada Das Kapital. O manual para a revolução, um conjunto de livros que tornaram um manual para a revolução comunista. Mas em outro quarto superior, em um cômodo reservado, também figura um curso fantástico da história humana. Está localizado em uma das cidades mais antigas do mundo, Jerusalém. Naquele quarto também tinha uma mesa. Mas naquele quarto não tinha um único homem. Naquele quarto tinha-se 13 homens. 13 homens reunidos e compartilhavam uma refeição. E ouvia as palavras de um homem cujo amor e sacrifício provocaria também um impacto positivo, eterno, na história humana. 2 homens, 2 quartos, em cidades importantes, produzindo realidades que afetariam gerações, pessoas. Nesses versículos, o apóstolo Paulo está falando dos acontecimentos deste quarto de Jerusalém. Ele está falando do abuso relacionado à observância da instituição estabelecida naquela noite por aquele homem chamado Jesus Cristo. Paulo está trazendo à igreja a normativa daquela noite. Porque a igreja havia perdido a perspectiva das implicações daquele momento tão especial na vida de Jesus Cristo e da sua igreja. Era um problema ruim. Era um problema tão ruim que Paulo diz que aquelas reuniões não eram reuniões de fato para melhor, mas eram reuniões para pior. E Paulo estava preocupado com isso. Porque essa reunião nossa em torno da ceia do Senhor, ela tem que construir realidades e perspectivas espirituais na minha e na sua vida. Essa reunião tem que construir algo melhor em mim e você.
E Paulo teve notícias de que as reuniões que eles estavam fazendo, reuniões para celebrações da morte e ressurreição de Jesus Cristo, estavam sendo reuniões para pior, não para melhor. A igreja primitiva, ela tinha desenvolvido uma tradição muito louvável com relação à observância da ceia do Senhor. Eles tinham uma refeição chamada ágape, para a qual cada membro trazia o que ele queria compartilhar. E faziam um junta-prato. Ajuntava toda a igreja inteira, e sentavam ali para uma refeição comum, que provia, que construía um quadro bonito de unidade que eles compartilhavam em Cristo Jesus. Ali conversavam, ali falavam, ali cantavam, ali celebravam a abundância de Deus nas suas vidas, através de Jesus Cristo. Era um modo de criar e desenvolver um real companheirismo cristão na igreja. E com a refeição, a ceia do Senhor era celebrada. Aquele momento era um momento que era construído a Eucaristia. Jesus Cristo era adorado, exaltado e compartilhado entre aqueles que serviam o Senhor. Mas haviam várias coisas que tinham acontecido na igreja de Corinto, que desvirtuou o real sentido daquela reunião. A ceia já não tinha mais o significado bíblico. Aquela reunião ágape não tinha nada de ágape. O amor tinha saído, o amor tinha escapado, o amor já não estava mais sendo exteriorizado, compartilhado uns com os outros. Quando eles se encontravam, em vez de ser uma família, em vez de ser uma unidade, eles formaram unidades, grupos, partidos até. Reuniam de acordo com a sua estirpe, com status social, com alguma realidade que dava aos grupos a conotação de partidos, de unidades dentro da própria igreja. Também havia algumas pessoas que exageravam. Bebiam tanto vinho que chegavam a se embriagarem. Perderam o sentido. E nessa atmosfera, o sentido real da ceia tinha sido esquecido. E a igreja tentava celebrar o sacrifício de Cristo, com todas as suas implicações na vida das pessoas. Mas, ao contrário, ela estava sendo um escândalo. Essa mensagem bonita da visitação de Deus à raça humana, do memorial que isto ainda está à disposição, estava sendo pela igreja de Corinto uma pedra de tropeço. A celebração contradizia o verdadeiro significado da ceia do Senhor. Mas Paulo recorreu a uma escrita para dar a estes crentes de Corinto o norte, para corrigir a rota, para voltar de novo para a palavra. E Paulo faz o que nós, todas as vezes que desvirtuarmos a nossa caminhada com Deus, precisamos fazer: voltarmos à palavra. Voltarmos às Escrituras. Ponto
para aferirmos novamente se aquilo que nós estamos fazendo é bíblico, se nós perdemos o sentido daquilo que fazemos, e nós não sabemos por que fazemos o que estamos fazendo, voltar à palavra. E é isso que Paulo faz. Paulo começa a lembrar os leitores, os seus leitores, da instituição da última ceia e o seu significado. Em apenas 4 versículos, o apóstolo Paulo lembra a todos qual o propósito original, quais foram as intenções de Deus ao instituir a ceia do Senhor. E é de bom alvitre, irmãos, fazermos isso também hoje, para não incorrermos no mesmo ritualismo esvaziado de significado espiritual e eterno da ceia do Senhor. As pessoas comem e bebem a ceia sem saber o que estão fazendo. Outros não dão importância. É um dia de celebração marcado na agenda da igreja. Nós hoje, o primeiro domingo de cada mês, nos reunimos para celebrarmos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E muitos dos membros dessa igreja não estão aqui hoje à noite. Das duas, uma. Ou não compreendeu, ou se compreendeu, não dá a devida importância. Mas eu quero, irmãos, colocar nessa noite 4 realidades. A primeira é que a ceia do Senhor é um fato, e esse fato está arraigado na história existencial da raça humana. Isso aqui não foi nada extraterreno. Isso aqui foi algo fincado na história. Quando o texto nos diz, na noite em que foi traído, a um local, a um ponto geográfico, os pães eram pães de verdade, irmãos. O vinho era vinho de verdade, levou um tempo de maturação, de fermentação, até chegar àquela mesa. Jesus Cristo é o Emanuel, o Deus presente, Ele estava lá, Ele é um Deus, Ele é um homem histórico. Os outros 12 igualmente, eram homens com as suas próprias histórias, as suas ambiguidades, seus dramas, seus conflitos, mas eram homens reais, registrados, com data de nascimento. A ceia do Senhor é um fato histórico. Jesus Cristo institui um momento sagrado. Isso é um momento sagrado. Sagrado porque o Emanuel estava presente. Sagrado porque é um projeto de Deus e não de seres humanos. É um projeto de Deus, instituído pelo homem Deus, Jesus Cristo. A ceia do Senhor é um evento de libertação para todo o gênero humano. Ainda há graça, irmãos. A graça está disponível. A graça está ainda disponível. E isso é histórico, irmãos. Isso não é metafísico. Isso é palpável. Você vai pegar o pão e vai pegar o cálice. O mesmo que Jesus pegou lá naquele quarto em Jerusalém. A morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição é história, é real.
como a minha e a sua história, com todos os nossos dramas e conflitos. Então, a ceia do Senhor é um fato histórico. Está arraigado na história da raça humana. Esse momento aconteceu num espaço geográfico na Palestina. Segunda realidade, a ceia do Senhor é sobre um presente de Deus. Nós anunciamos o trabalhar do sacrifício quando Jesus Cristo constrói. Este é o meu corpo que é quebrado, moído na linguagem de Isaías por vós. É o trabalhar do sacrifício. O sacrifício estava diante daqueles 12 olhos, aliás, dos olhos daqueles 12 homens. O sacrifício estava em processo. Quando ele disse, esse é meu corpo. É meu corpo. Ele não disse será. Ele diz, esse pão é o meu corpo, que é quebrado, partido, moído por vós. E nessa declaração ele está se identificando com o Cordeiro Pascal. O Cordeiro que foi sacrificado na Páscoa. Cordeiro morto pelo pacto da vida. O Cordeiro morto para a libertação de Deus. A ceia do Senhor é sobre o presente de Deus, Jesus Cristo. O sacrifício que seria oferecido uma única vez por todas. Não há outro sacrifício, irmãos, para o pecado ou pelo pecado. Jesus Cristo é único. E se eu quero resolver o problema de pecado da minha vida, é em Jesus que eu preciso fazer isso. Esse é o presente de Deus. Presente de Deus para passar a limpo a minha vida todas as manhãs. Presente de Deus que abre os céus para os pecadores. Que de outra maneira estão destituídos da glória de Deus. Porque são pecadores. A ceia do Senhor é sobre o presente de Deus a toda a raça humana. Terceiro lugar, irmãos, e aqui é fantástico. A ceia do Senhor celebra uma nova aliança. A história de Israel foi a história de uma convenção, de convênios com Deus. Deus firmou com eles uma aliança. Um convênio, uma convenção. Era uma relação na qual ele agiria na vida dessas pessoas para levá-las a conhecer, reconhecer, desfrutar e proclamar a realidade do grande Yahvé. Quando Cristo diz esse cálice é a nova aliança, ele estava anunciando que ele estava entrando em uma nova relação com aqueles por quem ele morreria na cruz do Calvário, eu e vocês. É uma nova relação. É uma relação em que ele me abraça, que ele me leva, me conforta. Como nós acabamos de cantar. O Senhor não me recusou. O Senhor me recebeu, o Senhor me acolheu, o Senhor me abraçou. É essa aliança. Aliança que Ele é a parte fiel. Porque eu venho quebrando essas alianças. Olha essa aliança, desde quando eu entendo por gente, e a aliança ainda permanece. É no texto que o pastor Lucas disse. E o Senhor vem perdoando essas pessoas, desde a terra do Egito até agora.
É a aliança que Ele nos dá a chance de não vivermos amanhã da maneira que vivemos hoje. De mudarmos a nossa realidade histórica. É um pacto, é um contrato. É um contrato que Ele fez conosco. É um acordo. E esse acordo tem condições estabelecidas, cláusulas implícitas. Ele coloca tudo. Ele faz tudo. Eu apenas participo. Mas como participante, há cláusulas. Eu preciso de obedecer isso para usufruir do resultante da aliança, do convênio. A ceia do Senhor celebra essa nova aliança de Jesus comigo. Um pacto onde Ele é a parte fiel desse pacto. Em quarto lugar, a ceia do Senhor traz na sua observância uma proclamação espetacular do reino de Deus. Cristo diz que ao celebrarmos a ceia do Senhor, nós proclamaríamos a sua morte e a sua vinda. Irmãos, esta é uma palavra de evangelismo, mas esta também é uma palavra de esperança. É uma palavra de que o Senhor Jesus Cristo, que pisou esse planeta com boas novas, enche o meu coração dizendo: ainda há outras boas novas. Não chegou. Está vindo. Eu vou voltar. Se nós não crermos nisso, não tem nenhum problema. Ele vai voltar a si mesmo. Só o fato desses pratos, dessas bandejas conterem os elementos que estavam lá em Jerusalém, está anunciando que Ele morreu e que Ele vai voltar. Agora, voluntariamente, com o coração cheio da realidade do Senhor, nós estamos anunciando isso, ao participarmos da ceia do Senhor. Nós estamos pregando, de um modo que os olhos possam ver e os ouvidos ouvirem. Essa é uma mensagem de esperança. Irmãos, esse mundo não é o ponto final da minha história. Essa angústia, que é a existência sem Cristo, eu não vivo esta angústia. Eu estou de passagem. Eu estou de passagem. Eu estou de passagem. Jesus vai voltar e eu vou para casa com Ele. Porque o meu lugar é onde Ele está. Foi isso que Ele diz. Eu vou e volto para buscar vocês, para que vocês estejam aonde eu estiver. Mensagem de Paulo, irmãos, é um esforço para aplicar aquilo que Cristo falou na ceia do Senhor para a igreja. E hoje eu estou fazendo a mesma coisa. Eu queria que vocês entendessem isso. Eu tenho dito isso aqui desde quando eu cheguei aqui. A ceia do Senhor é um momento muito especial para a minha vida. Porque na ceia do Senhor,
eu tenho o privilégio de ministrar aos seus corações da mesma maneira que Paulo recebeu. O que eu recebi do Senhor, eu transmito a vocês. Agora, há algumas cláusulas. O ponto principal dessa observância é que quando fizermos isto, precisamos parar e fazermos uma autoanálise. O quanto que esta realidade tem a ver com a minha realidade. Esse é o primeiro ponto. Eu não posso participar da ceia do Senhor de uma maneira desmerecedora, displicente, avacalhada, inconsequente, relaxada. Eu preciso participar da mesa do Senhor, dando ao Senhor da mesa, Jesus Cristo, toda a honra. Toda a honra. Eu só faço isso de uma maneira em que meu coração está comprometido com isso. E Paulo não poupa, irmãos, como nunca poupou. A boca do apóstolo Paulo era uma boca que ministrava a graça de Deus como ninguém. Mas era também uma boca que trazia peso sobre aqueles que não cumpriam as realidades de Deus de uma maneira séria. Ele diz assim: não são poucos os que estão doentes entre vós, fracos e dormindo. Ou seja, não acordaram para a vida, estão mortos espiritualmente. Embora estando na igreja. Por quê? Porque estão participando da ceia do Senhor displicentemente, desmerecendo a Jesus Cristo, aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Essa é uma das cláusulas sérias desse contrato da nova aliança. Eu não devo, irmãos, participar da ceia do Senhor avacalhadamente. Eu preciso fazer um autoexame. Eu tenho dito, irmãos, que a ceia do Senhor não é de nenhuma denominação, não é patrimônio da IPB, não é patrimônio de nenhuma denominação. É do reino. É do rei do reino. E por isso todos são convidados a esta graça. Agora você precisa examinar-se a si mesmo. O quanto que você sabe de Jesus. O quanto que você experimentou de Jesus. Eu não pergunto se você é membro de igreja. Eu pergunto se você está em comunhão com Jesus Cristo e com o projeto de Jesus, que é a igreja. Essa comunhão da ceia é uma comunhão que implica na minha comunhão com Cristo e com a sua igreja, porque o seu corpo é a igreja. A manifestação histórica, concreta de Deus no mundo é a sua igreja. Eu estou envolvido com o Cristo da igreja e estou envolvido com a igreja, porque a igreja é o corpo do Cristo da igreja. E aí a implicação. Você é um papador de hóstia, pelos benefícios que isso traz a você? Agora, se você estiver nesse nível, não beba, porque você vai adoecer. Aliás, já está doente.
Está tão sonolento que não percebe o que está acontecendo à sua volta. Ou você está fraco, anêmico espiritualmente. Comunhão, irmãos, a ceia do Senhor não é um ritual litúrgico, como muitos acham que é. É companheirismo, envolvimento na vida de Cristo e no seu corpo, a igreja. É um companheirismo com Cristo. Eu já disse isso aqui, irmãos. Das gratas memórias que eu tenho, algumas memórias eu não gostaria de tê-las, irmãos. E não são poucas. Mas outras, eu faço questão de fechar os olhos e dar uma olhada lá no passado. E uma das que eu tenho é que eu estava ao lado da minha avó, com quase 90 anos de idade, quando com as mãos trêmulas, ela participou da sua última Santa Ceia. Eu tinha um pouco mais de 9 anos de idade. E como é bom saber disso. A minha avó, eu não entendia naquele tempo, hoje eu entendo. A minha avó subia aquele morro da casa dela, do sítio dela, até a igreja, com profunda dificuldade. Mas ela ia porque era o dia da ceia do Senhor. Isso há quase 50 anos atrás. A ceia, irmãos, é meio de graça. Está aqui para ser uma bênção. Eu preciso cumprir o outro lado. A outra parte. Porque Deus já está cumprindo com a dele. Irmãos, façam uma sondagem no seu coração. Faça uma sondagem no seu coração. Confesse ao Senhor. E eu gosto dessa palavra dura do apóstolo Paulo, mas ao mesmo tempo uma palavra pastoral. Ele foi tão duro, mas depois ele disse: examine-se, pois o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Ou seja, não vá para casa sem apropriar-se da graça de Deus, sem celebrar a sua salvação, que é individual. Eu sei que sou salvo, você não precisa de saber disso. Eu sei que sou salvo pela pura e misericórdia graça de Deus. E isso é uma convicção pessoal. E você precisa ter a sua. E ninguém aqui vai julgá-lo. Mas Deus está vendo o seu coração. E ao participar da ceia, ore ao Senhor. Vamos cantar o hino 268 para nos prepararmos para a ceia do Senhor. Esse é um tempo que você pode orar. Você pode apenas ouvir os outros cantarem junto de você. Ou você pode cantar e assim se preparar. 268. Pendurado no madeiro, ó Jesus, pudeste assim destruir o meu cativeiro e provar-me amor sem fim.
O enólogo expressou de uma maneira fantástica a minha vida. Eu tenho certeza que a sua também. Vamos colocar em pé e cantarmos esse hino. Eu convido os irmãos, pode assentar-se, eu convido os irmãos presbíteros, pastor Lucas, para ministrarmos a ceia do Senhor. Não há maior amor do que este. Filho de Deus, dar-se voluntariamente por mim, pecador. Obrigado, Senhor. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado por essa tão grande salvação.
Obrigado porque o Senhor nos alcançou com graça. E hoje, ó Deus, nós estamos celebrando essa aliança no sangue do Cordeiro. Com a certeza, ó Deus, de que a eternidade nos aguarda. De que embora estejamos aqui agora, no tempo e no espaço, mas nós somos da família do Deus eterno, porque o Senhor nos alcançou. Ó Deus, enche o nosso coração de discernimento, enche o nosso coração de temor do Senhor, para honrá-lo, para não ministrar e nem participar, Senhor, desta celebração com desdenho, com negligência, mas fazer isso com um coração leve diante do Senhor. Reconhecidos, ó Deus, do grande sacrifício ministrado em favor de toda a raça humana. E que essa igreja, Senhor, seja sempre a boca do Senhor na celebração deste memorial, trazendo a mensagem de salvação, ainda a graça para os que estão aqui, a graça para aqueles que vão chegar aqui. A graça está, ó Deus, disponível, mas também, ó Deus, com a mensagem triunfante. Estamos indo para a casa do Pai, sendo resgatados poderosamente do túmulo ou desta vida precária para uma vida sobremodo eterna. Deus, que essa mensagem seja a mensagem desta igreja. Que essa mensagem seja a mensagem de cada componente, colocado aqui como realidades trabalhadas pelo Senhor, a partir das nossas realidades, para anunciar esta mensagem. Pedras vivas, que constrói essa realidade da Rua 4, número 1663. Eu e meus irmãos, eles e eu, anunciando isso. Obrigado, Deus, por esse bendito privilégio. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A ceia do Senhor está exposta e será servida a todos que amam Jesus Cristo e já experimentaram o amor de Cristo, independentemente da sua igreja, da bandeira que é levantada lá no prédio que você adora. É para todos os remidos no sangue do Cordeiro. E se você é remido, você é convidado pelo Cordeiro para participar da ceia. Em nome de Jesus. Amém. Aqui. Leva outra bandeja de vinho. Isso.
Medida que os presbíteros for passando, por favor, irmãos, você que vai participar, se coloque em pé para receber o pão e o cálice. Nos colocar em pé, irmãos, para tomarmos juntos a ceia do Senhor.
Na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, ele pegou o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: Este é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória dele até que ele volte. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Tomamos juntos. Ainda em pé, irmãos, vamos ter um momento de intercessão. Não só pelo nosso país, mas também pelos trabalhos da igreja. A partir de amanhã, nós estaremos numa tarefa evangelística em Araraquara. Nós estamos recebendo a equipe do seminário Palavra da Vida em Atibaia com o reverendo Jang. Nós vamos ter 2 reuniões no templo, amanhã à noite às 20 horas, o reverendo Jang vai falar à liderança. O que é ser um líder? Perspectiva bíblica da liderança. Na terça-feira eu vou falar sobre o cuidado que o líder deve ter, o cuidado que nós precisamos ter enquanto líder. E na quarta-feira, quinta, sexta, nós teremos trabalhos no Vale do Sol com o pastor Alexandre e no Selmi Day com o pastor Luiz Moreno. No sábado, nós teremos um trabalho durante o dia com Aninha e Zezito na congregação Ágape. E no sábado à noite, nós teremos um encontro de família, de casais aqui na igreja, às 20 horas. Teremos um encontro de criança. Você pode trazer a sua criança, que a equipe tem pessoas que vai cuidar das suas crianças. E o pastor Lucas vai ter um trabalho lá no templo antigo com adolescentes, jovens e universitários. Ainda concomitantemente com o trabalho do Selmi Day, pastor Lucas vai estar com a equipe jovem e universitários fazendo o trabalho na porta da Uniara na sexta-feira. A programação está no boletim e também está no mural lá embaixo. Vamos interceder por esses momentos, porque o nosso pessoal vai estar na rua, abordando pessoas, orando por essas pessoas, e automaticamente vai surgir N dificuldades, para que Deus esteja orientando e trabalhando a vida desses irmãos. E se você tem algo para colocar diante de Deus, eu convido você para vir aqui à frente e fazer isso. Também eu gostaria, irmãos, de pedir oração pela igreja, para a nora do reverendo Otoniel. Parece-me que é a esposa do Marcelo. É isso, irmãos? Quem sabe, acho que é Marcelo. Nós oramos por ela aqui. Ela teve um problema de câncer, morava nos Estados Unidos e agora chegou aqui no Brasil e outras realidades decorrentes do câncer está de novo com ela. Então vamos estar orando. Me fugiu o nome dela agora. É a nora do pastor Otoniel. O reverendo Lucas vai nos dirigir nessa oração de intercessão e impetrar a bênção. Deixa o pessoal chegar mais próximo. Pode vir mais próximo, não precisa. Esse espaço é para vocês preencherem também. Fiquem à vontade. Quanto mais próximo, melhor. Não precisa ter medo, não pode vir, não tem problema nenhum. Convido os senhores presbíteros que permaneçam
para que nós possamos juntos, como povo de Deus, orarmos pela nossa igreja. Não só nossa igreja aqui congregada, mas eu creio que cada um de nós tem alguns pedidos para colocar diante de Deus, e nós sabemos que é Ele que vem ao nosso encontro conforme a vontade e a misericórdia dele. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor, ó Pai, Pastor Lucas, é o nosso leva lá, Deus. leva lá pra ele. O Senhor é rico em misericórdia, ó Pai. Nós te louvamos por isso. Obrigado a Deus, porque o Senhor desenhou na eternidade, ó Pai, um plano perfeito, Senhor. E o Amém. Senhor nos convida a participarmos junto com o Senhor. Amém. E nós te pedimos, ó Pai, para que o Senhor continue a nos visitar, ó Deus, manifestando cura, ó Pai, em tantas doenças, ó Pai. Nosso povo, Senhor, tem sido abatido, ó Pai, e às vezes, Senhor, diminuído, ó Pai, por tantas enfermidades. Que o Senhor venha nos visitar, ó Deus. Que o Amém. Senhor, ó Pai, esteja curando, ó Pai, qualquer ferido, ó Deus, qualquer dificuldade, ó Pai, nas Em famílias, nome de Senhor. Jesus. Dificuldades, ó Pai, de relacionamentos, ó Deus. Que o Senhor Isso, venha com a tua paz, ó Deus, conciliar, ó Pai, qualquer Isso. parte, Senhor, ferida. Que o Senhor nos dê sabedoria, ó Pai, e amor, ó Deus, para agirmos uns com os outros, ó Pai. Amém. Que o Senhor esteja nos abençoando no decorrer da semana, ó Pai, em programações, ó Deus, que vão, ó Pai, de encontro, Senhor, com pessoas que muitas vezes, ó Pai, estão carentes do Senhor, ó Pai. E nós Amém. sabemos, ó Deus, que existe uma realidade espiritual, ó Deus, que se levanta contra esses momentos, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Pai, conosco, ó Deus, que a gente possa, ó Pai, ser realmente embaixadores do Senhor na cidade de Araraquara, ó Pai, Amém. não somente durante essa semana, ó Deus, mas durante, ó Pai, todo o período das nossas vidas, onde nós Amém. estivermos, que o Senhor esteja conosco, ó Pai. Amém. E que a graça do Teu Filho Jesus, Amém. o amor de Deus, o Eterno Pai, a Amém. comunhão e a divina consolação do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Amém.